Desejo chamar vossa atenção para a presença ativa da fé, esperança e caridade. A esse respeito, imaginaremos a fé como o conquistador poder emanante, a esperança como a porta aberta através do véu, atuando na presença pura, a caridade como a resolução de não pensar maldade, não falar maldade, não ver maldade, não ouvir maldade, não sentir maldade. Os discípulos devem sempre vigiar a atividade interna da mente externa e não se deixar enganar pelas ações desta. Isto pode soar como um paradoxo, mas não é. É mais importante do que parece a princípio. Se houver oculto na consciência qualquer sentimento de resistência, seja ele de que natureza for, arrancai-o pela raiz. Vós sabeis que isso pertence ao externo e se colocará no caminho da vossa realização para servir de obstáculo até que a extirpeis. Conservar uma disposição amena e tranquila diante de qualquer situação é o caminho certo que conduz ao autocontrole e à mestria absoluta. Isso é muito importante e indispensável para a realização de tudo o que desejais. Existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade. Ao chamar vossa atenção para esses três princípios, sempre ativos na vida da humanidade, quero asseverar-vos que eles não são apenas qualidades dentro de vós mesmos, mas há também seres de grande luz e adiantamento conhecidos como fé, esperança e caridade. As pessoas em geral e os discípulos que se esforçam conscientemente para cultivar e expandir essas qualidades em seus mundos, receberão grande assistência desses conscientes seres poderosos, de cujos nomes essas qualidades vêm à individualização. São seres cósmicos, autoconscientes e inteligentes, cuja especial influência sobre a humanidade é incentivar e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os discípulos compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase ou expressão bíblica. Presentemente, esses grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da falta de fé, esperança e caridade nas mentes e corações da humanidade. A força sinistra que abalou a confiança, a esperança e a caridade nas mentes de todos os povos está condenada a fracassar por completo. Todavia, um grande benefício ainda advirá de uma atividade aparentemente errada. Como a força hipnótica que foi gerada se esgotou, muitas pessoas estarão se interrogando sobre o que as teria induzido a fazer certas coisas, e sua própria rebeldia produzirá a força que afinal será usada para corrigir essas condições adversas. Deus, que é progresso, não conhece derrota em coisa alguma. Que os discípulos se lembrem sempre disso, que lhes tornará possível conservar a paz e o equilíbrio da mente tão necessários. O majestoso ser Caridade possui uma força natural consumidora para dissolver e aniquilar o ódio, a crítica e a censura, e emprega os raios cósmicos como força equilibradora no éter, de onde os seres humanos extraem o próprio alento e sustento. Assim, apesar de tudo, os homens estão absorvendo o fogo desses raios. Sabeis que quando alguém desmaia, muitas vezes colocam-se sais de amoníaco sob o nariz da pessoa. Isto é o que realmente está ocorrendo sob o nariz da humanidade. Ela está agora respirando essa presença consumidora.
Pedi aos vossos discípulos não discutirem esse fato com pessoas descrentes. Porém, é de vital importância que os estudantes o compreendam. Quero frisar aqui uma questão muito importante. Para o discípulo sério e sincero, há inúmeros meios de receber assistência, muitos dos quais, embora utilíssimos, lhes são inteiramente desconhecidos. Todavia, ele os atrai para si quando seu desejo de luz é sincero. Despreocupar-se de tudo e afirmar-se com alegria e determinação nesta una poderosa presença Eu Sou, proporcionará a cada um de vós um fluxo contínuo de vitórias. Esforço algum, feito em nome e na presença que Eu Sou, jamais poderá falhar. Antes, há de prosseguir de vitória em vitória, até que aquele que se esforça esteja apto a usar o cetro do domínio absoluto. Desejo incentivar e reforçar a importância da lei do perdão sobre a consciência em desenvolvimento. O modo correto de fazer agir a lei do perdão é dizer: Eu sou a lei do perdão e a chama consumidora de toda a ação desarmoniosa da consciência humana. Isso põe em movimento a ação completa. Quando empregais a afirmação Eu chamo a lei do perdão, nem sempre estáis completando a ação, porque precisais ter consciência de quem seja e onde se encontra essa inteligência que autoriza seu cumprimento. Sempre que observo os discípulos, verifico ser importante continuar insistindo frequentemente sobre o uso da presença Eu Sou, porque ela já está realizando coisas notáveis para eles. Meu próprio ser exulta quando vejo entre os discípulos aqueles cuja atenção se mantém com determinação sobre a presença Eu Sou, convertendo-se num imã para a luz, e como essa luz se projeta para envolver cada qual da mesma maneira que uma mãe abraça seu filho amado. Pudessem os humanos ver e compreender isso por um momento apenas, e sua determinação se transformaria numa chama conquistadora da qual não poderiam abster-se. A ocasião hoje é propícia e eu envio a cada um dos discípulos uma consciente esfera de luz envolvendo o coração e o cérebro de todos, para que possam receber continuamente a bênção consciente da poderosa presença Eu Sou. Acredito que a maioria sentirá isso. Sintam ou não, nada pode interferir em sua ação para abençoá-los. Para aqueles abençoados que se defrontam às vezes com perturbações no lar, sugiro que empreguem esta afirmação, sentindo-a profundamente. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e ambiente. Quem quer que use esta sentença com determinação, poderá ter no lar uma atmosfera de paz, amor e harmonia. Alguns poderão ter necessidade de afirmar com veemência para chegar a experimentar sua ação contínua. Muitas vezes obterão resultados imediatos. Construir isso na consciência é reconhecer a presença Eu Sou como poder governante nos lares, porque ela é naturalmente a presença governante. Se os discípulos e indivíduos em geral que têm dificuldade em manter o autocontrole quiserem sentar-se tranquilamente durante 5 minutos, sentindo-se profundamente e pensando consigo mesmos, Eu sou a amorosa caridade, experimentarão uma sensação de grande alívio. Para desmaios, sabei que o indivíduo nunca desmaia.
apenas a personalidade. Por conseguinte, se alguém que tem o hábito de desmaiar decidir com determinação que eu sou a presença dominante que proíbe este absurdo e mantém o controle de minha mente em meu corpo eternamente, poderá livrar-se dessa tendência para sempre. Quando alguém sentir o menor sintoma que seja, deve rapidamente adotar a consciência de que eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. Cada qual deve compreender que, sob o comando da presença eu sou, tem controle absoluto do próprio corpo. Quanto mais empregar essa afirmação, tanto mais rapidamente ela se manifestará. Se o grande Sol central é o centro do coração do infinito, onde está aquele que representa o centro do cérebro? No estado puro, seja